Olá, alunos, tudo bem? Então, voltamos às aulas, né? Agora é para valer. Eu e a Camila vamos explicar para vocês hoje sobre um conteúdo sobre continuação do outro já, que vocês já viram com nós também. Então, nós vamos falar com vocês, explicar para vocês sobre máquinas simples e, e alavancas, tá bom? Então, como eu acabei de falar para vocês, né, nós vamos falar sobre as alavancas. Alavancas são máquinas simples, capazes de multiplicar a força que é aplicada a um corpo ou um objeto, quando apoiadas em um ponto fixo. Eu vou explicar para vocês lá para frente, tá bom? Existem três tipos de alavancas que diferem entre si de acordo com os pontos de aplicação das forças, como esses três itens aqui, ó. Interfixas, interresistentes e interpotentes. Nós vamos explicar lá na frente cada um deles, tá bom? Olá, pessoal! Então, o primeiro tipo de alavanca que a gente vai estudar são as alavancas interfixas. Bom, as alavancas interfixas, o ponto de apoio fica entre os pontos onde se aplica a força potente e o ponto onde se encontra o peso do objeto a ser movido. Nessa primeira imagem aqui, a gente vê um esquema de uma alavanca interfixa. Aqui nessa força aqui chamamos de força potente, que é a força que a pessoa faz. Aqui, desse outro lado da alavanca, é a força resistente. E no meio de uma alavanca interfixa sempre tem um ponto fixo. Ou seja, o ponto de apoio fica entre os pontos onde se aplica a força potente e a força resistente. Essa aqui é a alavanca interfixa, é a mais comum que a gente pode ver no nosso dia a dia. Ainda sobre essa imagem, a gente pode observar que a pessoa da figura aplica uma força a determinada distância do ponto fixo, com o intuito de vencer o peso da rocha que está a outra distância do mesmo ponto, ou seja, o intuito dela é levantar a rocha. Chamamos força potente ou força motriz a força capaz de produzir movimento e força resistente a força capaz de se opor ao movimento, que no caso da figura está associada ao peso da rocha. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham que vai acontecer se a pessoa afastar um pouco o ponto fixo da extremidade em que está a pedra? Ou seja, estão vendo que a pedra está bem pertinho do ponto fixo? O que acontece se a gente empurrar um pouquinho para o lado, distanciando a pedra? O que vocês acham que pode acontecer? Então, pessoal, para vocês responder a pergunta da Camila e ver como é que acontece essa alavanca que ela acabou de explicar, vocês vão ter que fazer o experimento aí na sua casa, entendeu? Então, o que vocês acham que vai acontecer se a pessoa afastar um pouco o ponto fixo da extremidade em que está a pedra, como ela acabou de dizer? Para constatar o que acontece, realiza atividade, não foi que a Camila falou para vocês? Então, aí vocês vão precisar de uma régua, né? De uma régua rígida que não se dobre facilmente, a cerca de 30 centímetros de comprimento, e alguns livros e uma borracha e que sirva de ponto de apoio para que a régua fique como suporte, entendeu? Pessoal, é o seguinte, tenta fazer esse experimento na casa de vocês, é muito legal, tá? Vocês vão ver que funciona mesmo e vai ser assim uma coisa diferente, que vocês vão entender mais ou menos o que é uma alavanca, tá bom? Olha, pessoal, quando vocês for fazer esse experimento na sua casa, você não tem essa borracha que está apoiando a régua? Quanto mais ela mais longe dos livros, mais pesado vai ficando. Então, vocês vão ver que a diferença dessa borracha perto do livro é diferente totalmente de quando você chega essa borracha perto da sua mão. E aqui são exemplos de alavancas interfixas no nosso cotidiano. Podemos observar que o martelo é uma alavanca interfixa. A gente pode observar que aqui a gente tem a força potente, que é a força que a pessoa faz, o ponto fixo e aqui a força resistente. Lembre que na alavanca interfixa,
o ponto fixo fica entre a força potente e a força resistente. Outro exemplo de alavanca interfixa do nosso cotidiano é o alicate. Aqui a mão, nessa parte aqui, tem a força potente. No meio, o ponto fixo. E aqui a força resistente. Ou seja, é uma alavanca interfixa. Então, gente, agora nós vamos conhecer outros tipos de alavanca. Vamos ver os tipos de, por exemplo, nessa figura aí, ó, mostra alavancas interresistentes. Nesse tipo de alavanca, a força resistente está entre o ponto fixo e a força potente, tá bom? Olha, pessoal, nessa figura aqui vocês vão ver que é um tipo de alavanca interresistente. O carrinho de mão, né, como por exemplo, é uma força resistente e ela é aplicada entre o ponto de apoio e a força potente. E vocês também podem ver outro tipo de alavanca, que é esse abridor de lata, né, também é uma força, é uma alavanca, entendeu? Resistente. Nessa imagem aqui, a gente vê um esquema de uma alavanca interfixa e interresistente. Aqui são as interfixas, onde o ponto fixo fica entre a força potente e a força resistente. E aqui temos as alavancas interresistentes, onde o ponto fixo é primeiro. No caso, a força resistente fica entre o ponto fixo e a força potente. Então, essa é a diferença entre essas duas alavancas. Bom, gente, existem também as alavancas interpotentes. A alavanca interpotente, o ponto de aplicação da força potente está localizado entre o ponto de apoio e o ponto onde atua a força-peso do corpo a ser movido, ou seja, a força resistente. Então, aqui a gente pode observar que uma pinça é uma alavanca interpotente, onde a força potente fica entre o ponto fixo e a força resistente. E aqui temos o esquema de uma alavanca interpotente. Olha, pessoal, como é que é legal, né? Veja aí, ó, como também funciona como uma alavanca. O nosso braço, vocês pegam um peso, faça aí na casa de vocês como é que é legal. Você pega um peso e aí empurra para cima, né? Aí olha o músculo, o bíceps dessa figura, nessa figura representando um braço. Olha para você ver o ponto fixo onde fica. Dá uma olhada na figura e o interbraço. Aí vocês vê lá onde está aquela bolinha. A bolinha está fazendo peso. Aí ele está puxando a bolinha para cima. Aí ele vai fazer tipo uma alavanca. Muito, muito engraçado, né? Agora vamos para a hora da atividade. A atividade da aula de hoje é vocês realizarem a alavanca em casa. Vejam aí como é que funciona para vocês entenderem. A alavanca é muito importante para o nosso dia a dia. Ela facilita muito a realização de muitas atividades. Como vocês viram na aula, a gente viu o carrinho de mão, o alicate. Tudo são máquinas simples que nos ajudam no dia a dia. Então, por isso que é importante a gente aprender sobre isso.